retornando ao nosso projeto aqui, então hoje nós vamos fazer a parte que ficou faltando aqui, que é o calendário, o mapa e também o box aqui com o preço, né? Então a gente vai começar fazendo aqui o calendário, né? O calendário a gente vai utilizar uma aplicação que a gente baixou da Forge, né? Que é o Full Calendar 2. Então a gente pode abrir essa aplicação. Dentro dela tem 3 spaces, né? Uma delas é o Screen Templates. Então, abrindo Screen Templates aqui a gente tem uma série de modelos, né? E a gente vai utilizar esse modelo aqui de Calendar List. A gente pode clicar 2 vezes nele, ele vai aparecer aqui a tela. O que a gente vai fazer é copiar o conteúdo aqui para dentro da nossa aplicação, né? Vamos utilizar esse formato aqui que já está pronto, formato de exemplo ali. A gente apaga aquele texto, né? E cola aqui dentro essas duas informações que a gente buscou lá de exemplo, né? Então aqui a gente pode alterar aqui para carregando, dar uma mensagem aqui enquanto estiver carregando o calendário. Aqui ele já trouxe as opções lá daquele exemplo que a gente buscou, né? Então aqui essas ações aqui a gente pode deletar todas elas, que a gente não vai utilizar por enquanto. Vamos deletar aqui. Resize aqui também a gente vai deletar. A gente vai deletar essas outras aqui também. Essa select aqui a gente vai utilizar ela, mas por enquanto a gente vai deixar em branco, né? Beleza, já tem as informações aqui. O erro está acontecendo porque a gente não indicou ainda o calendário aqui de eventos, né? Então, quando o calendário for carregado, ele vai trazer os eventos aqui também, se tiver eventos, né? Que no nosso caso vai ser as reservas. Então a gente precisa indicar para ele quais reservas que vão ser carregadas aqui dentro do calendário. Para isso a gente vai lá no nosso preparation, a gente vai fazer uma consulta, né? Vamos ajustar essas consultas aqui para deixar um espacinho a mais para a gente colocar essa parte aqui do calendário, né? Então a gente vai incluir uma nova consulta, né? Um novo aggregate. E para as reservas a gente já tem uma tabela aqui que a gente criou, que é a hospedagem e alocação. A gente arrasta ela aqui para dentro do fluxo, cria um novo filtro. Então a gente vai ter aqui dentro da hospedagem e alocação, hospedagem ID, a gente filtra aqui a nossa tabela de acordo com a hospedagem que a gente recebeu por parâmetro, né? Então é a hospedagem atual, a gente vai filtrar só as reservas dessa hospedagem e a gente precisa indicar o parâmetro lá para nosso webblock, né? Então a gente pode vir aqui consultar aqui no nosso exemplo. Então dentro do preparation ele faz uma consulta aqui aos eventos do calendário e preenche uma estrutura. Então o que a gente vai fazer aqui é copiar então essa estrutura, colar ela aqui dentro do nosso fluxo, né? Então a gente copia lá do nosso exemplo, cola ela aqui e preenche só a informação aqui de qual consulta a gente vai preencher as informações. Então ele vai buscar da hospedagem list. E agora a gente seleciona aqui o ID. Então hospedagem e alocação, ID, esse resource ID, a gente vai selecionar ele como hospedagem ID. E nesses outros aqui a gente tem uma estrutura igual da nossa tabela, a gente criou igual a esses parâmetros aqui, então a gente vai só colando aqui hospedagem e alocação em cada um deles. O render a gente não tem, pode apagar. Color, background color, toda essa estrutura a gente criou na nossa tabela, tá? Descrição, beleza, é isso aqui. Agora a gente já preencheu todas as informações necessárias. Então a gente volta lá para a nossa tela.
Aqui a gente já tem o nosso calendário, ele já está sendo preenchido com os eventos, né, que vai ser as nossas reservas. Aqui a gente já tem tudo, e sempre vai exibir uma descrição do evento, a data default é a data atual. Beleza. Um detalhe que a gente vai ter que fazer é tem algumas configurações avançadas aqui, ele é um JSON aqui que ele recebe alguns parâmetros. Isso aqui eu já tenho de um outro exemplo que eu já utilizei, então eu vou copiar desse exemplo e vou colar aqui. Vou colar aqui. Mas basicamente duas informações importantes aqui é que o loqueio a gente trocou para PTBR e o range válido, né, de datas ele vai iniciar na data atual. Então a partir da data atual eu vou conseguir selecionar as datas, né? E aqui tem alguns outros parâmetros. Eu vou passar aqui devagarinho e vocês vão parando o vídeo aí para copiar esses parâmetros, né, essas configurações. Beleza. Com essas configurações aqui, a gente já consegue exibir um calendário já na nossa aplicação, né? Agora, a única coisa que a gente vai fazer aqui primeiro, a gente já vai criar um evento aqui. Toda vez que o usuário selecionar um intervalo de datas, a gente vai utilizar o retorno dessa função select aqui. A gente vai criar uma nova screen. Então, toda vez que o usuário fizer uma seleção de datas, a gente vai disparar essa ação aqui de Full Calendar Select. E dentro dela aqui depois a gente vai trabalhar para preencher as datas aqui que a gente vai criar. Beleza, por enquanto a gente deixa nesse formato. E a gente pode publicar aqui só para entender como que está ficando aqui a nossa aplicação, né? Beleza, depois de publicado a gente pode vir aqui em acomodações, abrir as acomodações aqui no browser para a gente ver como está ficando essa parte do calendário, né? Então vamos clicar aqui na hospedagem que a gente já cadastrou. Beleza, aqui tem as informações normais que já vinham e aqui a gente tem o nosso calendário já preenchido aqui com as datas, né? Então aqui a gente tem o nosso calendário, ele já selecionou só as datas que estão disponíveis conforme o que a gente configurou, né? Então a partir de hoje ele vai ficar disponível aqui para seleção e as datas anteriores aqui vão ficar desabilitadas. Então, um detalhe que a gente pode fazer aqui para entender como está funcionando esse nosso calendário, a gente pode vir aqui nessa action que a gente criou, né, Full Calendar Select, colocar um breakpoint aqui, então um ponto de parada, e startar o debug e fazer a seleção de alguma data aqui na tela, né? Então, eu vou selecionar do dia 16 até o dia 21. Então, a gente caiu aqui dentro do debug e ele preencheu essa variável range aqui automaticamente com a data que eu selecionei, que é do dia 16 até o dia 22. Na verdade, ele preencheu a data até dia 22, né? A gente selecionou até dia 21, então isso é um tratamento que a gente vai ter que fazer aqui dentro, né, da nossa aplicação. Mas a gente já está vendo que está funcionando, né? Então, conforme o usuário seleciona lá o intervalo de datas, ele passa a preencher essas variáveis aqui automaticamente, né? Dispara essa ação. E agora a gente vai ter que trabalhar aqui para preencher as nossas variáveis aqui de tela, né? Corretamente conforme a data que o usuário escolher. Então, beleza, vamos parar aqui o processo. E agora a gente já sabe que a gente vai ter que criar duas variáveis aqui. Data check-in, né? Que a data vai ser a data de entrada do hóspede. A data checkout. Essas duas variáveis aqui, elas vão ser do tipo date. Tipo date. Beleza, check-in e checkout. E a gente vai criar uma outra aqui que vai ser o número de hóspedes. A gente vai ter um campo ali que vai indicar o número de hóspedes. Vai ser inteiro. E o default dela vai ser 1, né? Então, no mínimo um hóspede vai ter na nossa reserva. Beleza, a gente já tem data check-in e checkout. A gente já sabe aqui
que essa action aqui está nos retornando um intervalo de datas, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é validar se a data de check-in é igual à data de checkout. Só que como a gente viu que ele está trazendo a data diferente do que a gente gostaria, né? Então, em vez de trazer dia 21, ele trouxe dia 22, a gente vai subtrair, então, menos 1 na data de checkout. A gente vai copiar essa aqui que a gente vai utilizar em outros momentos. Beleza, e aqui a gente já teria a data de dia 21, então a gente validaria se a data de check-in é igual à data de checkout. Não sendo igual, a gente vai preencher a data de check-in com o que retornou aqui da nossa action, né? Então, start vai ser a data de check-in e a data de checkout vai ser o range.end. Só que a gente vai selecionar aqui a data menos 1, né? Na verdade, a validação que a gente vai ter que fazer aqui não é da data de check-in, né? Já ia fazer errado aqui. É a range start e range end. Beleza, se a data que retornou aqui do nosso calendário lá for igual, né? Se ela não for igual, a gente preenche as variáveis. Se ela for igual, a gente vai fazer mais uma validação. Então, a próxima validação vai ser aqui. Agora a gente vai validar se a data de check-in. Então, vamos validar aqui se a data de check-in é igual a null date. Se for igual a nula, a gente preenche a data de check-in. Então, a data de check-in vai ser igual a range.start. Esse tratamento a gente vai fazer só para quando o usuário selecionar uma data só. Então, quando ele clicar em cima de uma data, a gente vai validar se já tem preenchido ou não, se essa vai ser a data de início ou a data de fim. Então, a gente vai fazer algumas validações aqui. Então, depois que ele preencher, ele vai para o final. Se a data de check-in não for nula, então ele vai vir para cá, né? Não for nula, aí agora a gente vai validar a data de checkout. A gente vai vir aqui, selecionar a data de checkout, for igual a null. Se for igual a nula, a gente vai preencher a data de checkout. Vai preencher aqui, né, a data de checkout. Ela vai ser igual ao range, né, que é o que retornou do nosso calendário, start. Isso aqui vai ser para quando o usuário selecionar uma data só lá e não selecionar um período, né? Então, se ela não for nula, a gente vai vir aqui, vai selecionar a data de check-in igual ao range.start e vai zerar a data de checkout. A data de checkout a gente vai colocar ela como null date. A gente vai fazer mais uma validação aqui e vai validar se a data de check-in ela é maior que a data de checkout. Guardar que ela é maior que a data de checkout e a data de checkout for diferente de null date. Para que eu vou fazer isso? Para que eu troque as datas aqui. Então, se o check-in for maior que o checkout, eu vou fazer a alteração. Na data de checkout vai ser a data de check-in, a data de check-in vai ser a data de checkout. Só para validar que vai estar sempre preenchido corretamente. Então, aqui eu vou fazer se esse cenário existir, né, do check-in for maior, eu vou salvar aqui o valor nas variáveis, senão eu vou para o final aqui. E esse aqui também eu vou passar para o final. E aqui, então, a gente vai criar uma nova variável aqui. Uma variável auxiliar, do tipo date, só para guardar a informação
para que eu consiga trocar uma pela outra, né? Então aqui a data de check-in. Primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, vai ser guardar na variável auxiliar aqui a data de check-in. A data de check-in vai ser igual à data de checkout. E a data de checkout vai ser igual ao auxiliar, que foi que eu salvei lá no começo, né? Então é só para a gente conseguir fazer a troca dos valores aqui. Então, check-in vai receber checkout e o checkout vai receber o que era antes do check-in. Beleza, por enquanto a gente vai deixar assim, depois a gente vai atualizar aqui algumas partes da tela conforme o que o usuário for preenchendo, né? Então, beleza, vamos voltar lá para nossa aplicação. Aqui eu já tenho o calendário, falta preencher aqui um informativo aqui para o usuário, né? Um informativo aqui, o que ele vai fazer no calendário. Então a gente vai criar mais um container aqui dentro, vai colocar um espaçamento aqui, 10 pixels, e vai incluir uma mensagem aqui para o usuário saber que ele tem que selecionar as datas, né? Então vamos colocar aqui um texto de ajuda, né? Então selecione a data de check-in. Da check-in aqui a gente tem um hífen, né? Selecione a data de check-in. Vamos colocar aqui um texto em negrito de 20 pixels aqui. Então embaixo desse texto aqui a gente vai criar um outro texto informando aqui que ele deve preencher as datas, né? Então aqui vou fazer um condicional se data de check-in igual a null e a data de checkout também for igual a nula, ou seja, não preencheu nenhuma data, eu vou adicionar um texto. Então o texto vai ser adicione as datas para ver os preços exatos. Então, adicionando as datas, a gente tem como calcular o preço. E aqui, quando as datas já estiverem preenchidas, eu vou dar uma informação aqui que o período selecionado é para ajuda do usuário, ele vai saber qual é o período que está selecionado. Aqui, mais. Agora eu vou configurar aqui data de check-in, mais um if, e aqui um if se data checkout for igual a nulo. Então, se eu não selecionei a data de checkout, eu vou deixar uma mensagem em branco, senão eu exibo a data de checkout. Vamos fechar aqui a nossa condição. E vamos fechar aqui também nosso if. Beleza, aqui já está preenchido, então vou exibir uma mensagem de ajuda aqui e o período selecionado conforme eu for selecionando, né? Então, beleza, aqui eu já tenho a action de seleção ali dos valores, já tenho meu calendário aqui. Agora a gente vai adicionar aqui o container de box de preços aqui. Então, esse container a gente vai criar ele aqui. Vamos adicionar um espaçamento aqui à esquerda, vou colocar automático. Aqui dentro eu vou criar um outro container. Esse container a gente já tem um estilo para ele, que é o box preço. A gente vai criar um estilo aqui já com arredondadinho, com uma sombra atrás. Então a gente vai criar dentro dele um outro container. Dentro desse container a gente vai exibir aqui o preço da hospedagem. Então a gente pode pegar aqui da nossa tabela, aqui da nossa consulta, né, de hospedagem, o preço.
Vamos fazer aqui uma formatação, como isso aqui vai ser uma moeda, a gente vai formatar ele como moeda. Então, preço, aqui a gente coloca o símbolo de real, duas casas decimais, a vírgula vai ser um separador decimal e aqui o separador de milhar, ponto. Beleza, a gente já tem aqui a formatação em forma de dinheiro. E aqui do lado a gente vai selecionar um texto aqui, barra noite. Então o usuário vai saber que o preço por noite é esse aqui. Então a gente vai colocar como negrito. E vai aumentar o tamanho da fonte aqui para 18. Ficar mais visível aqui para o usuário. Então a gente vai adicionar agora um novo container aqui dentro do box. Adicionar aqui um espaçamento de 10 pixels, né? Só para não ficar tudo muito junto aqui. E dentro desse container aqui a gente vai selecionar outros 3 containers. Aqui a gente vai colocar a data de check-in e check-out. Então a gente vai dividir isso aqui em 2. Então 2 containers de 6 e aqui embaixo mais um container com o tamanho total. Então aqui a gente vai selecionar aqui como check-in. Check-in. O container do lado vai ser o check-out, vai ser a data de check-out. A gente vai incluir 2 inputs aqui, um para o check-in e outro para o check-out. Aqui a gente já tem a variável aqui. A gente já tem a variável de check-in aqui, a gente vai selecionar. Então, data check-in e data check-out. E aqui embaixo a gente vai selecionar um outro input que vai ser para número de hóspedes. Número de hóspedes. Selecionar um espaçamento aqui de 5 pixels, só para não ficar tudo muito grudado. Então aqui a gente tem check-in e check-out e aqui insira o número de hóspedes. Então uma mensagem aqui para o usuário, insira o número de hóspedes e vamos colocar aqui também um texto indicando que se trata de hóspedes aqui dentro. Espera aí, vamos colocar, na verdade, o espaçamento aqui que a gente incluiu, a gente colocou no input, na verdade a gente tem que colocar aqui no container. Beleza. Agora a gente já tem aqui as caixinhas aqui que vão receber check-in e check-out, só que o usuário não vai poder mexer por aqui, ele vai selecionar pelo calendário. Então a gente vai deixar como enable false. Aqui o null value a gente vai deixar como null date. Então só para não exibir uma data nula. Aqui, beleza. A gente já tem as informações aqui, check-in, check-out, hóspedes. Agora a gente vai selecionar. Vai criar mais um outro container aqui dentro do box de preço. Mais outro container. Espaçamento de 10 pixels. Vai incluir um botão. E esse botão aqui vai ser utilizado para reserva, né?